Muito bem, nós vamos aqui tratar de mais um assunto na matemática, no ensino fundamental 2, de forma bem específica, no 7º ano. Vamos tratar sobre razões. E aqui, logo no início da introdução, quero destacar algumas questões interessantes. Então, observe que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sempre estamos fazendo, de certa forma, comparações, e quando estamos fazendo essas comparações, estamos relacionando essencialmente dois números, comparando grandezas. Então, quando pensamos em razão, qual é a ideia que nos vem à mente quando a gente pensa em razão? Na linguagem matemática, ou seja, na notação matemática, todas essas comparações são expressas ou expressadas por um quociente chamado razão. Vejamos. Então, a definição de razão é essa daí, ó. Denomina-se razão entre dois números, A e B. O B é diferente de zero, o quociente de A sobre B, ou seja, A dividido por B. Então, na verdade, a razão, daí o termo, né? Razão vem do latim, que significa ratio, divisão. Na verdade, divisão entre dois números. Então, uma razão é uma divisão entre dois números. Vejamos aqui alguns exemplos. Por exemplo, de cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Então, nós podemos representar isso na forma de razão. Então, o termo numerador, 5, né? E o termo 20, denominador, antecedente e consequente. Então, aí nós podemos expressar a razão. Vejamos outro exemplo. Numa sala de aula do 7º ano, 13 meninos e 20 meninas. Então, nós podemos representar aí 15 meninos e 20 meninas dessa forma aí. Então, 15 o antecedente e 20 o consequente, estabelecendo aí a razão. De cada 10 alunos, 6 gostam de matemática. Então, nós podemos representar aí o antecedente de 6 e o consequente de 10. Então, 6 está para 10. Então, na verdade, a razão é uma divisão entre dois números. Vejamos aqui um exemplo. Jennifer prestou um concurso. Dos 1.200 candidatos inscritos nesse concurso, 300 foram aprovados. A razão entre o número de candidatos aprovados e o número de inscritos nesse concurso é... Então, nesse concurso aí, nós temos a seguinte solução. Então, de 1.200 candidatos inscritos, né, 300 foram aprovados. Qual é a razão? Ele quer saber a razão entre o número de candidatos aprovados e o número de inscritos. Então, é 300 sobre 1.200. Então, a razão aí, simplificando por 300, dá 1. 300 por 300 dá 1. E 1.200 por 300 dá 4. Então, dá 1/4. Correspondendo aí, 0,25, que em porcentagem é 25%. Então, a razão indica que em cada grupo de 4 candidatos inscritos, 1 foi aprovado. Razões específicas, né? Por exemplo, a escala também é um tipo de razão específica. Então, a escala é a razão entre a dimensão de um desenho e a dimensão correspondente ao tamanho real. Então, trocando miúdos, como diz aí o outro, então, escala é o comprimento do desenho e comprimento real. Repito, escala, comprimento no desenho, comprimento real. Então, é importante que o aluno tenha isso bem claro na mente, que a escala é um tipo de razão. Comprimento no desenho, comprimento real. Vejamos alguns exemplos de escala. Exemplo 1. A sala do 7º ano da escola X tem 8 metros de comprimento. Essa medida foi representada no projeto por 4 centímetros. Qual foi a escala usada nesse projeto? Então, nós já sabemos que escala é o comprimento de um desenho, o comprimento real. Então, nós podemos destacar aí, no comprimento do desenho, 4 centímetros, e 8 metros no comprimento real, transformando aí 8 metros em centímetro, dá 800 centímetros. Então, simplificando aí, vai dar 1 sobre 200. Então, seria a escala 1 sobre 200. 1 por 200. Ok? Outro exemplo, exemplo 2 de escala, nós temos o desenho ao lado, representa uma lancha. Na escala de 1 por 200, determine o seu comprimento real, sabendo que o comprimento do desenho é de 9 centímetros. Então, sempre lembrando, sabemos que a escala, comprimento no desenho, comprimento real,
Então, se considerarmos x como comprimento real, né, então temos, então, 1 sobre, a escala é 1 sobre 200, o comprimento no desenho é 9 centímetros, e o comprimento real é x, o valor x. Então, qual é? Determine o seu comprimento real. O comprimento real é x aí no caso, né? Vai ser o quê? Então, o comprimento real multiplicando os meios, ou seja, 200 por 9, que é o produto dos meios, pelo produto dos extremos, que é 1 sobre vezes x. Então, 200 vezes 9 vai dar 1.800. Então, esse é o comprimento real. Ou seja, 1.800 centímetros, transformando em metro, dá 18 metros. Outro exemplo de escala, nós temos no exemplo 3, determinar a escala utilizada no mapa abaixo. Sabemos que a distância real de Fortaleza a São Paulo é de 2.292,5 km, como você observa aí no mapa. Então, a solução seria comprimento real, escala, e comprimento do desenho, comprimento real. Então, teria a escala de 4 sobre, aí, em centímetros, esse valor aí bem considerável. Aí você simplificando, vai ficar a escala da forma como você observa aí. 1 sobre 57, 31, 2500, né? A escala. Outro exemplo especial de razões especiais. Velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média é igual à distância percorrida pela variação do tempo. Então, velocidade média é distância percorrida pela variação do tempo gasto. Vejamos um exemplo. Desse trem aí, percorreu uma distância de 457 km em 6 horas. Qual é a velocidade média do trem desse percurso? Nós já sabemos que a velocidade média, distância percorrida no intervalo de tempo gasto. Então, aí é como a velocidade média é expressa, né? Deu 75,5 km por hora. Outro caso especial é a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É a razão entre o número de habitantes e sua área. Então, o número de habitantes e sua área nós chamamos de densidade demográfica. Vejamos um exemplo. Nós temos aí uma cidade que tem 180 mil habitantes e a área de 1.200 metros quadrados. Qual a sua densidade demográfica? Então, densidade demográfica é o número de habitantes sobre a área em quilômetros quadrados. Então, é como esboça o slide, ok? Até a próxima aula.